Oi, gente, sou Lino Roca, idealizador, roteirista e diretor da série documental Memórias Teatrais Iguaçuanas, Relatos de um Teatro Periférico. Inspirado no Museu da Pessoa, teremos relatos de diversos artistas que fizeram a cena teatral da cidade de Nova Iguaçu e do Teatro da Baixada Fluminense, desde a década de 60 até os dias atuais. A importância dessa série é que ela é um registro da memória desse fazimento do teatro da nossa região. Espero que vocês curtam e venham comigo. No capítulo de hoje, Gisela Barros. Meu nome é Gisela de Jesus Barros, eu nasci no Rio, mas me criei na Baixada, minha vida praticamente toda é aqui. Uso o nome artístico de Gisela Barros. Nasci em 1970 e minha ligação com as artes começou com a dança, com a Amália Nock, que foi esposa do Marcos Mirelli e teve uma filha com ele, que é a Suriel. Essa experiência da dança, do balé, me permitiu ter contato cedo com diversos atores culturais daqui da Baixada Fluminense e me permitiu, na infância, ter podido me apresentar no Teatro Arcádia, no Espaço Cultural que teve no Rangel Pestana, e a partir daí eu dei um tempo depois desse tempo de balé e voltei a ter contato com as artes quando eu comecei a participar da Igreja Católica. Eu sempre tive uma ligação com as questões políticas muito grande e por conta disso acabei me aproximando da teologia da libertação e participando de grupo jovem. E esse grupo atuava mais ali na região de Mesquita, Santo Elias, Juscelino, Jacutinga, e a gente acabou optando por trabalhar o teatro. Então, meu primeiro contato com o teatro foi na Igreja Católica, fazendo peças, esquetes teatrais, buscando trabalhar os temas que tinham ligação com a questão religiosa, mas também com a questão política, porque a teologia da libertação tem um olhar sobre o cristianismo, sobre a postura de Cristo, que está muito ligada à questão de um compromisso social, de uma transformação política da sociedade. Depois, também tive um hiato e comecei a fazer teatro com o Cizinho. O fato de estar participando da vida ali do Daniel Sbar, que foi um grande polo que agregou muitas pessoas durante um período aqui em Nova Iguaçu, me aproximou do Cizinho e eu cheguei a fazer várias oficinas com ele, alguns trabalhos como a Gangue. E aí a gente, ele fomentava, mas também se fragmentava em grupos que trabalhavam na mesma linha e a gente ia montando, às vezes trabalho com ele, às vezes com outros grupos. Então eu acabei me aproximando do Ramiro Maia, do Marcos Serra, e a gente chegou a fazer inclusive uma esquete, o Cálice, e trabalhou e apresentou no festival de esquetes que o Bar Daniel fez. Foi o único, muito polêmico, com algumas histórias icônicas, que questionando o resultado, essa hegemonia, vamos dizer assim, da linha ciziniana no teatro e naquele festival. Tinham muitos grupos que fizeram trabalhos dentro daquela linha e acabei por ter recebido um convite entrando para o Agito Cultural, que na verdade, qualquer pessoa que
vem falar comigo sobre teatro, vem por causa da experiência do Agito, que foi onde eu tive um período maior de atuação e maior identidade com o trabalho. E é interessante que havia uma rivalidade, porque o agito cultural é uma linguagem muito direta, muito objetiva, muito clara, e o Cizinho já vem de uma linha que as mensagens são subliminares, o pessoal chamava de algo mais surreal, muita fumaça, você usava vários recursos para criar, né, um clima, para passar o que estava se objetivando. Mas apesar dessa divergência, né, houve esse espaço, essa abertura de integrar o agito. E, na época, tanto o Marcos Serra quanto eu, que fazíamos parte do grupo do Cizinho, na verdade, o Marcos Serra entrou antes, acabou integrando o agito cultural. A história do agito cultural, ela é nem assim, eu fiz agora não. A minha dissertação de mestrado foi um trabalho etnográfico sobre o agito cultural. A gente um pouco estudou a Baixada Fluminense a partir dessa experiência do agito cultural. E eu entrei depois, o agito já existia, e uma coisa que a gente identificou é que mesmo as pessoas que conceberam o agito não sabem explicar muito esse processo de criação do grupo. O agito cultural, inicialmente, está muito ligado, diretamente, intensamente ligado a Marcos Mirelli. Marcos Mirelli, ele integrou o mandato da Rose Souza, que foi vereadora e deputada estadual, foi vereadora em Nova Iguaçu e deputada estadual. E ela tinha uma concepção e tinha uma intenção de fazer um canal de diálogo direto com a população. Não só com grupos que já atuavam no partido, ou era dos movimentos sociais, mas com a população em geral. Então, o recurso da rádio rua, do teatro de rua, eram utilizados pelo mandato para poder ter esse canal de comunicação, de fala, de diálogo e de respostas. E o agito cultural, com o Mirelli, que já fazia parte da assessoria do mandato da Rose, surgiu a partir daí. Né? Não tinha esse nome, ninguém sabe explicar muito de onde surgiu esse nome. Marcos Serra, se for entrevistado, ele tem uma teoria sobre isso, mas deixa ele desenvolver. E no meio do caminho desse processo, o agito deu uma cambalhota e virou um grupo independente. Ele rompeu com o mandato, rompeu de forma simbólica, não deixou de ser uma extensão do mandato. O mandato continuava existindo, o agito continuava fazendo peças para o mandato, mas ganhou uma independência e começou a trabalhar com outros grupos. A Rose, quando eu entrevistei, ela inclusive falava, é um negócio muito estranho, eu nunca vi um fenômeno desse, porque como vocês conseguiram romper, mantendo o elo, né, e ganhar essa independência e apesar de, naquele momento, ser um grupo do mandato, vocês fazerem o que vocês achavam que devia fazer, independente do que a gente quisesse. Então, não houve essa submissão. E, a partir daí, a gente acabou criando um trabalho que estava muito ligado à questão política, né? A partir daí, não. A sua origem é ligada à questão política e social. O que aconteceu é que a gente foi ampliando esse leque e a gente começou a fazer trabalhos também para os movimentos sociais, para sindicatos, alguns que a gente mesmo tinha o intuito de fazer e de desenvolver, mas a gente criou o que a gente chamou de teatro de encomenda. Então, estava o Sindicato dos Professores, entrava em greve e queria falar com a população, né, as suas pautas, ganhar, né, a sociedade para a sua causa. Contratava o agito ia para a rua e colocava, de uma forma teatral, essas reivindicações. Depois a gente começou a ser contratado também por outros grupos, universidades, para preparar trabalhos, né, sobre o tema. Por exemplo, o IPUR da UFRJ nos contratou para fazer a peça de abertura
sobre metropolização e sociedade, novas tendências na relação espaço-tempo. Então a gente ia pegando umas coisas assim, meio esquisitas, e tinha que aparecer com 1 quilo de conteúdo sobre aquilo. E tudo sempre com uma agilidade muito grande, porque a gente sabe que o recurso para a parte artística, ela é assim, se sobrou uma brechinha, um dinheirinho. Então era um dinheiro sempre muito curto e o tempo também, isso era decidido lá no final, na reta final de toda a história. Então a gente tinha que ter uma capacidade de criação, de pesquisa, de montagem, muito significativa. Isso fez a gente acabar criando um conceito de trabalho que a gente chamava de enrolar com responsabilidade, que era o quê? A gente pegar algo que foi pedido e que a gente sabe que não vai ter total domínio e propriedade sobre aquilo, que não vai ter tempo suficiente para desenvolver o trabalho que poderia, que a gente não vai ter recurso suficiente para isso. E a gente também é um grupo que as pessoas não se colocavam como profissional, né, que tinha a meta de ganhar um espaço, de ocupar, né, profissionalmente como ator. A gente tinha uma preocupação política, a gente queria fazer esse trabalho de conscientização, de transformação social. Então a gente sabia que também como atores a gente tinha limitação. Então, por tudo isso, a gente considerava que a gente estava, de certa forma, enrolando, mas a gente tinha uma responsabilidade, a gente tinha que fazer isso com o mínimo de competência, com o mínimo de qualidade, atendendo minimamente, né, o nosso ISO 9000 seria o que o contratante pediu, a gente atender, ao nosso mínimo de critério de avaliação, de que aquilo ali, né, é algo apresentável, e a população, a gente ser capaz de parar o público, a gente ser capaz de segurar a atenção dele por algum tempo e a gente ser capaz de passar a mensagem. Então, essa responsabilidade o grupo tinha. Então, era isso, né, basicamente. Quando eu entrevistei o Jorge Cardoso, né, que fez parte de um grupo de teatro na década de 70, eu acho, se eu não me engano, ele fala de uma coisa, que ele uma vez foi num ensaio do Agito para apresentar uma peça que ele gostaria que o grupo fizesse, que ele tinha escrito. Chegou lá, a gente estava brincando e tal, ele falou, não, que eu queria apresentar. Não, a gente não pode, porque a gente tem um espetáculo que tem que montar para daqui a 2 dias, a gente não vai poder fazer isso agora, mas você quer ficar aí. E a gente brincou, riu e tal, ele não viu render nada, né? E eu sei que 2 dias depois a gente estava com 1 quilo de trabalho lá para entregar. Nunca fez a peça que ele sugeriu, mas o que ele diz que a gente tinha de diferente apesar de toda essa brincadeira, essa aparente descompromisso e tal, a gente conseguia produzir algo, né? Que a forma que a gente se reunia, que a gente atuava, né? Muitos grupos, muitas pessoas que eu entrevistei falaram que a gente era um grupo estranho na década de 90, onde as pessoas estavam buscando se profissionalizar. A gente tinha uma característica maior dos grupos dos anos 70, que tinha uma preocupação política, que queria fazer uma transformação social, ainda que, de repente, isso não ficasse tão explícito como no Agito, mas era uma forma de se reunir, de pensar a sociedade, de estar com pessoas que você gostava. O Agito tinha um pouco desse perfil, só que no momento em que nenhum grupo tinha esse perfil em Nova Iguaçu. E a gente trabalhou muito com teatro de encomenda e depois fez um trabalho que é o trabalho que a maior parte do grupo gosta e acha que foi o melhor trabalho que a gente investiu, que é a Ninfeto e o Entregador, que é uma esquete que o Júlio, que era a pessoa principal responsável em organizar as nossas ideias, porque a gente trabalhava muito com criação coletiva, com improviso, com música, mas tinha que organizar minimamente as coisas, e a pessoa que fazia isso no grupo era o Júlio. E a Ninfeta, ela tem um negócio assim que é incrível, ela seria atual até hoje e ela trabalhava com coisas que não existiam. A Ninfeta, o Entregador, é a história de um
É a história de uma menina muito influenciada pelos meios de comunicação, pela televisão. E naquela época não existia celular, não existia essas coisas. Mas a gente usou um telefone para ser o controle da TV, para ser com quem ela falava com o mundo, para... Todas as coisas que ela fazia era intermediada por esse telefone. E a gente, né, agora vê isso, né, que o telefone, ele é o nosso veículo, o nosso canal para tudo. E a gente montou esse trabalho sem texto. Uma parte do grupo tinha a intenção, a gente pode viajar, pode sair do país, inclusive, com esse trabalho, uma vez que ele não tem texto e ele é entendível em qualquer lugar. Foi o trabalho que a gente mais apresentou, porque outra característica do grupo é que a gente fazia um trabalho para apresentar uma vez. A maior parte das vezes a gente, né, tinha todo um trabalho de criação para algo que uma vez e acabou. Então a gente, com a Ninfeta, a gente conseguiu fazer um trabalho mais elaborado, que algumas pessoas até dizem que aí a gente acabou misturando um pouquinho do Cizinho nesse trabalho, né? Já não era tão a linguagem tanto que o Agito usava comumente, mais sarcástica, mais debochada, mais direta, já tinha uma outra, um pouco mais de recursos visuais, musicais, uma trilha sonora, um trabalho mais elaborado. E a gente acabou ficando o grupo no teatro, né, o trabalho que a gente, dessa composição, porque era um grupo também que reunia amigos e casais, né? E aí também uma característica, na medida que os casais foram se desfazendo, o grupo também, enquanto grupo de teatro, acabou também, né, acabou se diluindo, porque... Uma coisa que eu acho que ajudava muito a gente no processo criativo era a gente saber, conhecer muito um ao outro. A gente ia cada um para a sua casa, mas ficava pelo menos duplas, criando ali, dando continuidade àquilo. E por saber, conhecer muito, a gente podia trabalhar muito com o improviso, porque você sabia o que você já podia jogar para o outro, que o outro ia conseguir dar conta e dar continuidade. Então, a gente tinha essa facilidade por ser esse grupo que as pessoas se conheciam tanto, né? O núcleo, né? Passaram várias pessoas pelo grupo, mas esse núcleo era eu, Kátia Vidal, Aline, Marcos Serra e Júlio Fagundes, né? Mas a gente sempre tinha um músico junto, porque era um recurso que a gente utilizava muito para ir juntando público na rua. Então, Nelson Freitas, né, participou do grupo e também foi produtor, o Jamaica, Maurício Medeiros, de músicos que eu me lembro foram mais esses. E a gente teve a Shirley também, Shirley Campos, que também tinha o seu trabalho, né, teve o seu trabalho solo, mas que chegou a participar da Ninfeta com a gente. Então, é mais ou menos isso. Depois o grupo acabou constituindo, pegando uma sede, indo pelo aquele caminho do CNPJ, né, construindo o CNPJ, e aí ampliou o trabalho e, né, além do teatro, o teatro por encomenda acabou se interrompendo? Não. Continuou assim, uma parte do grupo continuou fazendo. Robson Lui, Kátia Vidal, né, algumas pessoas continuaram ainda fazendo esse trabalho por encomenda e a gente teve uma sede que fez uma infinidade de trabalhos culturais. Mas eu acho que o foco aqui é o teatro, não é isso? Aí é isso, basicamente. Hoje, nesse momento que a gente está, eu acho que faz falta, né, esse trabalho do Agito, porque a gente está precisando mobilizar, ganhar o país, a população para algumas mudanças, porque está brabo. E é isso. Obrigada aí pela oportunidade de contar essa história e estou curiosa para ver o resultado. E a outra coisa que a gente tem muita dificuldade, né? A memória, a nossa história. E aí vocês estarem fazendo isso, esse registro, é fundamental. Parabéns aí a vocês pela iniciativa.